Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês mais um vlog totalmente recheado de leituras incríveis e que eu quero muito compartilhar com vocês. Enfim, como vocês podem ver pelo título aí embaixo, durante os últimos 2 finais de semana eu li Angie Thomas, li Alice Oseman, eu li Oikoon Braithwaite, li David Lefter com a Jennifer Niven, teve recebidos aqui do grupo Companhia das Letras, então tá assim um vlog muito recheado do final de semana de carnaval que teve e também do final de semana seguinte, começo de maio. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo, mas antes de a gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crush. E eu gostaria de lembrar também que tem link de compra aqui embaixo lá para a Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e você não está pagando nada além por isso, além de, é claro, eu estou ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vamos parar de blá blá blá, vamos começar esse vlog, pois ele está recheado e eu espero que vocês curtam até o final. Oi pessoas, hoje é sexta-feira, manhã de sexta-feira do feriado de carnaval, parte 2. Eu estou aqui munido com o meu inseparável leite condensado, uma colher e o controle remoto. Hoje estreia Heartstopper. E muito provavelmente vai ter um vídeo no canal só pra série. Eu vou dar play nesse exato momento, nos 8 episódios. São 30 minutos cada, se eu não me engano. Pra mim, é ótimo, porque como vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que não acompanha muitas séries. É muito mais fácil ver filme do que ver série. Então a adaptação ser 8 episódios de 30 minutos já me ajuda muito. Como estão minhas expectativas? Eu estou empolgado. Eu acho que não tanto quanto todo mundo, porque anos e anos de adaptações ruins deixaram sua marca em mim. Então, assim, eu estou com expectativas, mas com muito pé no chão. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar pra comentar sobre a série em um vídeo específico, mas achei que seria legal começar, né, esse vlog de hoje com Heartstopper, né? Enaltecer um pouquinho esse quadrinho de Alice Oseman. Mas sim, tô torcendo para que eu me apaixone tanto pela série quanto eu me apaixonei pelas HQs. Vamos ver o que eu vou achar depois. Pois é, aqui estamos nós na segunda atualização desse vlog. E sim, eu literalmente terminei agora de assistir Heartstopper. E eu estou me preparando para gravar um vídeo para ir ao ar. Provavelmente quando esse vlog sair, já vai ter saído o vídeo de Heartstopper, então vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Mas além de eu estar extremamente carente com o final dessa adaptação, com o coração completamente quentinho e assim, encantado com o elenco, isso que eu vou dizer sobre Heartstopper nesse vlog, acabou chegando para mim também essa caixa aqui da Companhia das Letras, que eles mandaram essa semana para mim. E assim, eu não achei que eles iam enviar hoje por conta do feriadão, no caso a transportadora. Só que eles entregaram aqui para mim e eu vou abrir junto com vocês, pois eu tô muito empolgado para fazer esse unboxing. Também porque eu preciso parar de pensar um pouco em Heartstopper. Ok, já estou munido com a minha tesoura, então vamos à abertura da caixa. É um livro só e obviamente eu sei qual livro que é, porque a Companhia das Letras geralmente envia pra gente a nota fiscal no momento do envio do livro, né? Então eu já sei que livro é e eu estou muito empolgado para abrir aqui junto com vocês, porque sinceramente faz muito tempo que eu não leio nada desse autor e chegou para mim Me Leve Com Você, do David Lefton com a Jennifer Niven, lançado pela editora seguinte. Como eu disse, faz muito tempo que eu não leio nada do David Lefton, é um dos meus autores favoritos. E assim, eu não sabia sobre esse livro, eu só fui saber do lançamento desse livro quando chegou o e-mail da seguinte para mim. E aí foi quando eu vi que ele estava publicando esse livro junto com a Jennifer Niven, que eu ainda não li nada. Esse livro contém
apoio entre irmãos, questões familiares, ajuda inesperada, e-mails emocionantes e sapato consola gasta. Então, ao que parece, nós vamos ter 2 irmãos, cada autor vai ficar com um irmão, obviamente, né? E nós vamos ter a história dos dois. Gente, eu amo histórias com irmãos, de verdade. Tipo, Eu Te Darei o Sol, da Jade Nelson, é um dos meus livros favoritos da vida e é uma história sobre irmãos. O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black, também é uma história sobre irmãos e é um dos meus livros favoritos também. Vamos ver aqui. A capa, como vocês viram, é assim. Essa é a lombada. E a contracapa é um livro, olha só que legal, em comemoração aos 10 anos da Seguinte, né, do selo da Companhia das Letras. A folha de entrada. Eu vou encaixar com certeza nas minhas leituras de maio, ele é bem fininho. Vem aqui o marcador, né, junto com a orelha do livro e a foto dos autores. Gente, eu vou ler esse livro aqui super rapidinho mesmo. Muito obrigado, companhia editora Seguinte, por ter enviado para mim o Me Leve Com Você, do David Lefton e da Jennifer Niven. Oi pessoas, como é que vocês estão? Aqui estamos nós no dia seguinte. Ontem, como eu falei pra vocês na nossa primeira entrada, e na anterior também, acabei assistindo a temporada completa de Heartstopper e isso acabou me deixando extremamente melancólico, sendo bem sincero. Ao mesmo tempo que eu amei a adaptação, eu amei a série, amei os personagens, eu senti uma espécie de vazio, sabe? Provavelmente já vou ter gravado o vídeo e já vai estar aí no canal pra vocês. Enfim, como eu fiquei melancólico dessa maneira ontem, eu acabei nem fazendo uma entrada pra conversar com vocês sobre a leitura que eu fiz aqui no Kindle e que eu comecei nesse feriado de carnaval improvisado que a gente entrou. E o livro que eu comecei na sexta-feira e que eu terminei hoje foi O Bebê é Meu, da Oikon Braithwaite, lançado por aqui pela editora Capulana. Oikon Braithwaite, que é a autora de Minha Irmã, a Serial Killer, que eu li no ano retrasado, em 2020, e foi um dos melhores livros que eu li em 2020. Eu adorei a narrativa dela, os personagens, e apesar de eu não gostar muito de mistério, de thrillers e suspense domésticos, essas coisas do tipo, eu gostei muito de Minha Irmã, a Serial Killer. Por isso, e quando saiu esse novo livro dela, O Bebê é Meu, se não me engano, no final do ano passado, eu fiquei muito interessado, porque esse vai ser um outro suspense doméstico que vai se passar na Nigéria também, na cidade de Lagos, e vai se passar durante a pandemia de coronavírus. Aqui nós vamos conhecer o Bambi, que é esse rapaz de 27 a 28 anos, bastante mulherengo, bastante machista também, que ele acabou de ser expulso da casa da namorada dele porque a namorada descobriu que ele estava trocando mensagens e nudes com outra mulher. Daí, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, no começo da pandemia, no começo do lockdown na Nigéria, ele acaba indo para uma casa que era um tio dele que ele acreditava estar vazia, porque o tio dele faz algum tempo que faleceu de coronavírus. E quando ele chega lá, ele descobre que, na verdade, a casa não está desocupada. A casa está ocupada por 2 moradoras. E essas moradoras são a esposa do tio dele, que ficou viúva e que estava grávida dele, e também a amante, que o Bubby conhecia. E as duas estão ali no meio de uma disputa, porque ambas dizem que o bebê que tem nessa casa, que elas estão olhando, que elas estão cuidando, são delas. Ele sabia que a tia dele estava grávida de uma criança, ele não chegou a ver a criança, ele nunca foi visitar. Então ele está inclinado a acreditar na tia dele, mas ele começa a suspeitar que esse bebê pode não ser da tia, que de fato pode ser o bebê da amante do tio dele, que faleceu. Basicamente é essa a premissa de O Bebê é Meu. Vai se passar inteiro dentro dessa casa, desse sítio mais ou menos, com o Bambi, o protagonista, tendo que fazer as vestes de Salomão. Decidir quem de fato é a mãe verdadeira desse bebê, porque eles não podem fazer o exame de DNA no momento. Os consultórios, os hospitais, as clínicas estão todas focadas em fazer exames de coronavírus. Ele tenta até falar com algumas clínicas e nada, assim, nenhum aceita fazer exame de DNA no momento. E o dia a dia do Bambi com a criança e essas mulheres vai ser simplesmente assustador. Não tem nada de sobrenatural no livro, só que assim vão acontecer coisas nessa casa, que vai parecer que uma mãe está tentando atingir a outra, prejudicar a outra, sabotar a outra diante da visão do Bambi, por assim dizer. E de verdade, assim, eu fui ficando assustado com a convivência deles três durante esses dias de pandemia dentro dessa mesma casa, presos ali, e sentindo, temendo pelo próprio bebê, pela própria criança, porque, assim, é uma coisa
fora da casinha, total. Enfim, eu meio que adivinhei o grande mistério desse livro. Sim, eu adivinhei, até por conta assim, da construção dos personagens e tal. Mas mesmo assim, a minha experiência com esse livro foi incrível. Eu acho que eu só não dei 5 estrelas como o Minha Irmã, a Serial Killer, por conta disso. Porque eu adivinhei o grande mistério ao redor desse bebê. E o final, assim, ele termina de uma forma tão abrupta que eu fiquei, meu Deus, Oakham Braithwaite, por que você não escreveu mais 3 páginas? Mais 3 páginas eu ficava satisfeito, sabe? Mesmo assim, é um livro muito, muito, muito bom. Assim, eu adoro o estilo de narrativa da Oakham Braithwaite, porque tem um toque de mistério, tem um toque de suspense, mas é algo muito cotidiano. O Bambi é um protagonista horrível. Mas faz sentido na história que a Oakham Braithwaite está tentando contar e para justificar algumas coisas que vão acontecer também. Mas enfim, eu gostei de verdade desse livro. Se você ainda não leu, leia. É super rapidinho, ele é bem fininho, assim como Minha Irmã, a Serial Killer. Eu acho até que esse aqui é menor do que Minha Irmã, a Serial Killer. Ela conseguiu fazer me deixar claustrofóbico, sabe? Com eles presos dentro dessa casa por conta do coronavírus. Enfim, sensacional, sensacional de verdade. Sério, eu amei esse livro. Muito bem, aqui estamos nós de volta nessa nova atualização desse sábado de carnaval, que é feriado aqui no Rio de Janeiro. E, na verdade, depois que eu terminei a minha leitura de O Bebê é Meu, eu meio que fiz outras coisas que eu não posso falar no momento. Mas depois de eu ter feito essas coisas, eu fui pesquisar quando sai o Me Leve Com Você, do David Levitan e da Jennifer Niven. Porque eu achei que esse livro já tinha saído. Só que eu entrei na Amazon e ele só vai sair na metade de maio. E eu literalmente recebi esse livro quase um mês antes. Eu pensei, ok, eu acho que a gente precisa fazer essa leitura antecipada, já que eu tive a oportunidade de receber o livro antes do lançamento dele. Muito antes do lançamento dele. Então eu vou tentar encaixar o Me Leve Com Você nesse vlog de hoje. É um livro bem fininho, ele é todo narrado em forma de e-mails. Então eu vou tentar fazer a leitura de Me Leve Com Você assim que eu terminar a minha leitura de Uma Rosa no Concreto, da E. Thomas, que era um livro que seria a minha segunda leitura gêmea com a minha amiga Má. Assim, tanto eu quanto a Má ficamos bastante ocupados, então aconteceu vários contratempos para a gente não conseguir fazer e gravar o vídeo. A gente está bem atrasado. Eu estou bem atrasado na leitura de Uma Rosa no Concreto. Eu já avancei bastante, eu já estou indo na reta final do livro. Eu não vou comentar tanto assim aqui no vlog, porque eu ainda vou gravar essa leitura gêmea com a minha amiga Mar sobre Uma Rosa no Concreto. Basicamente, esse livro aqui vai ser uma história sobre todos os personagens adultos de O Ódio que Você Semeia. Todos os personagens que a gente viu adulto em O Ódio que Você Semeia, a gente vê aqui como adolescentes. Está sendo muito, muito, muito interessante. Mas quando eu encerrar, eu venho e faço uma conclusão rapidinha aqui para vocês sobre Uma Rosa no Concreto, antes desse vídeo da leitura gêmea com a minha amiga Mar. Era basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Eu não vi os desfiles de escola de samba ontem, então vou tentar assistir hoje. Mas enfim, é basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou tentar assistir os desfiles de escola de samba e amanhã de manhã eu volto. Com a finalização, eu espero, de Uma Rosa no Concreto, né? Para terminar aqui rapidinho, sem muito aprofundar, porque eu quero fazer um vídeo especial sobre ele para vocês. Bom dia, o tempo está super fechado. Para minha alegria, se do bem sincero, eu mudei a organização dos livros, eu acabei que nem falei ontem. Foi uma das coisas que eu fiz ontem, só que eu acabei pensando no que eu não poderia compartilhar com vocês e me esqueci de falar que eu troquei a ordem dos livros ali. E eu vou compartilhar com vocês, peraí. Aqui em cima e aqui não mudou nada, né? A minha alteração começou de fato por aqui. O nicho da Meg Cabot, ele está numa posição mais de honra por aqui. Continuei, trouxe os romances para cá. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ficou tudo fantasia. Até aqui no final, terminando com a Holly Black. Romance que era aqui, continuou. Mas para cá tem mais fantasia.
descemos aqui com mais fantasia. E aqui no final ficou o Harry Potter. Enfim, essa era uma mudança que eu já queria fazer há algum tempo. Aproveitei esse nosso feriado de carnaval para mexer nos livros. Até depois de uma conversa que eu tive com minha amiga Rodolfo sobre um assunto específico. E se você prestar bastante atenção nessa arrumação, vocês vão entender sobre qual assunto específico a gente estava conversando. Que foi um empurrão assim para fazer essa mudança das prateleiras, que eu queria fazer de algum tempo, mas eu achava que não tinha espaço, que não daria certo, enfim, eu só precisei usar a minha cabeça um pouco. Às vezes a gente usa a cabeça. Mas basicamente é isso, eu vou terminar a minha leitura de Uma Rosa no Concreto, e quando eu terminar eu venho aqui e converso sobre o livro com vocês, não tão detalhadamente, como eu geralmente faço, porque como eu falei pra vocês, quero sim fazer uma live com a minha amiga Mar, mas dá um parecer resumidão assim do que eu achei de Uma Rosa no Concreto. Daqui a pouco eu volto, ok? Então, eu tava lendo aqui Uma Rosa no Concreto. Eu acabei de passar por esse corte que eu acho que transmite bastante a mensagem do livro e o que a Angie Thomas queria falar ao escrever esse livro. E é uma conversa que o Maverick, o protagonista, está tendo com o vizinho dele, que é o dono do mercadinho onde ele está trabalhando no momento, por conta do filho que ele acabou descobrindo que tem. E assim, essa frase é sensacional. Eu vou ler aqui para vocês. Filho, uma das maiores mentiras que já contaram é que homens negros não têm emoções. Acho que é mais fácil considerar que não somos humanos se acharem que não temos coração. Mas a verdade é que sentimos mágoa, dor, tristeza, tudo isso. Temos o direito de expor nossos sentimentos, como qualquer pessoa. Isso foi depois de algo muito específico acontecer, que deu uma sacudida na trama. E como eu falei pra vocês, esse corte eu acho que diz exatamente muito sobre o que é Uma Rosa no Concreto, da Angie Thomas. E sobre o que é o Maverick protagonista, sabe? Mais uma noite chega e com ela a depressão. Agora finalmente nós estamos de noite e sim, eu finalizei a minha leitura de Uma Rosa no Concreto, da Angie Thomas, que vai ser mais ou menos um livro prequel de O Ótico CC6, já que ele vai ser narrado pelo Maverick, o pai da Star, a protagonista de O Ótico CC6, aos seus 17 anos, descobrindo que ele foi pai. E é realmente algo muito inesperado, porque ele não imaginava que o filho do amigo dele, o King, na verdade era filho dele, de uma noite que ele teve com a namorada do amigo dele. Namorada não, com a ficante, por assim dizer. Que devido a essa noite que ele estava brigado com a Lisa, que é a mãe da Star, ele acabou tendo esse filho que viria a ser o Seven. E aqui nós vamos acompanhar toda a responsabilidade que vai cair sobre ele por ele ser um pai adolescente, já que a Yesha ela vai deixar o Seven pro Maverick e a mãe dele criarem, ser arrancado do fim da adolescência, por assim dizer, e entrar numa fase adulta de forma forçada, junto com todos os problemas que ele já tinha antes, com o fato de que ele estava ali envolvido com os King Lords por conta do pai dele, que está na prisão. O próprio relacionamento dele com a Lisa, que vai ter uma reviravolta depois aqui na metade do livro. Enfim, assim, Angie Thomas ela constrói livros incríveis, incríveis de verdade. Esse aqui ele tem uma nostalgia de final dos anos 90 sensacional. É muito interessante ver que todos os personagens que aparecem são os personagens adultos de Ótico CC6, só que aqui eles aparecem como adolescentes, como jovens. Então é muito engraçado, interessante perceber isso, sabe? Ver como eles eram mais jovens. E sem falar que tem todo esse tema, de fato, da gravidez na adolescência. Da transformação de uma pessoa que era um adolescente, que era um jovem, que tem que tomar uma responsabilidade de adulto, porque agora ele é um pai. E a construção do Maverick é muito boa, sabe? Todo o caminho qual ele percorre aqui em Uma Rosa no Concreto é muito bom. Enfim, tem muita coisa que eu quero conversar sobre esse livro, muita coisa mesmo, mas eu não quero fazer isso nesse vlog. Eu quero fazer isso na conversa com a minha amiga Mar, a leitura gêmea, porque esse livro aqui merece, sabe? Ele merece
ser enaltecido. Acho que todos os livros da Ang Thomas trazem uma perspectiva muito diferente, apesar de todos se passarem ali no mesmo bairro, na mesma região, que os personagens meio que se conhecem, né? Aqui principalmente, porque aqui são os pais dos personagens lá de O Ódio que Você Semeia. Ai, gente, sensacional. Sério, Ang Thomas é uma puta escritora, de verdade. Enfim, eu não vou desenvolver mais, porque se eu desenvolver mais, eu vou ficar falando aqui por horas e eu quero guardar assunto pra gente conversar na nossa live sobre Uma Rosa no Concreto. Mas o que eu posso dizer é que foi incrível. Foi uma jornada incrível, ele é uma leitura super fluida, assim, o Maverick tem a sua própria voz, você não escuta a voz da Bree ou da Star dos livros anteriores da Ang Thomas, você escuta a voz do Maverick adolescente. Ah, gente, é sensacional, é divertido, tem os seus momentos sérios, tem os seus momentos muito tensos mesmo, porque Ang Thomas é mestre nisso e é uma pena que esse livro não é tão falado quanto O Ódio que Você Semeia, porque ele merece, ele é muito bem escrito, muito bem construído e tem uma mensagem maravilhosa, maravilhosa mesmo. Olá vocês, mais um final de semana chegou por aqui e a gente já vai começar esse final de semana daquele jeito porque chegou mais um pacote pra mim do grupo Companhia das Letras. Eu tô bem surpreso com esse envio porque eu não imaginava que eles fossem enviar esse lançamento pra mim, mas eles enviaram. Só eu mesmo pra conseguir me enrolar com um pacote, né? É surpreendente, pra dizer o contrário. Mas enfim, o livro que eles mandaram pra mim foi O Exercício da Incerteza, que é um livro de memórias do Dr. Drauzio Varela, que, além de ser conhecido como médico, ele também é conhecido como escritor, né? Ele tem alguns livros publicados. Mas nesse livro aqui ele vai contar memórias da vida dele. Eu fiquei muito curioso, de verdade, porque eu gosto muito da figura pública que é o Dr. Drauzio Varela. Vamos ver se vai abrir. Gente, o livro não quer abrir de jeito nenhum. Acho que agora vai. A capa é bem simples, né? É só o título mesmo. E eu achei que ele seria maior. Na verdade, ele deve ter umas 200 e poucas páginas, 300, por aí. É uma letra confortável. E ao que parece, realmente, de fato, são relatos da vida do próprio Drauzio Varela, né? E olha só a quantidade de livros que ele já tem, gente. Eu não achava que era isso tudo, não. Eu conhecia o Carcereiros, que teve a série, conhecia o Estação Carandiru, que teve o filme, mas tem muitos mais livros que eu não conhecia do Drauzio. Enfim, eu sou fofoqueiro, então com certeza eu vou ler esse livro de memórias dele. Muito obrigado, Grupo Companhia das Letras, por terem enviado para mim o livro do Drauzio e, enfim, espero ler em breve e trazer aqui uma opinião, né? Não dá para ter uma opinião sobre um livro de memórias, uma biografia. Ok, eu sei que na semana passada eu disse que assim que eu terminasse de ler Uma Rosa no Concreto, eu ia pegar o livro do David Lefton com a Jennifer Niven pra ler. E eu de fato peguei, só que eu ainda não terminei. Pra ser bem sincero, se vocês forem perceber, eu tenho lido muito mais no final de semana do que durante a semana, porque durante a semana eu tenho tanta coisa pra fazer e pra resolver, que acaba que eu leio pouco no decorrer dos dias úteis, por assim dizer. E foi o que aconteceu com o livro do David Lefton com a Jennifer Niven. Eu li alguns capítulos, mas eu não me dediquei a ele. Aí chegou hoje, sábado, que seria tecnicamente para eu terminar o livro, e o que eu fiz? Eu li This Winter, de Alice Oseman, que é uma história spin-off de Heartstopper e também de Um Ano Solitário. Na verdade, essa história aqui vai se passar um pouco antes de Um Ano Solitário começar, e ali no meio do volume 4 de Heartstopper, depois de todos os problemas que o Charlie passa, que a gente sabe o que acontece com ele, quem acompanha as HQs e o universo de Alice Oseman sabe. Está sendo um momento muito delicado para a família do Charlie e da Tori nesse exato momento. O Charlie ele está voltando de uma internação. É isso que eu vou dizer, se você ainda não sabe o que aconteceu. Os pais do Charlie, os parentes do Charlie não sabem como lidar com o próprio Charlie depois de tudo o que aconteceu. Daí, nesse dia de Natal, onde se passa a história, nós vamos acompanhar o dia inteiro pelo ponto de vista da Tori, Charlie e também pelo ponto de vista do Oliver, que é o irmão mais novo dos dois e que termina a novela. Foi muito engraçado fazer essa leitura porque, em primeiro lugar,
como começa pelo ponto de vista da Tori, eu já fiquei, ai minha nossa, eu gosto da Tori Heartstopper, mas eu não gosto tanto dela em Um Ano Solitário. É que eu gostei dela bem mais do que eu gostei em Um Ano Solitário, eu vou confessar. Ali no começo ela tava com aquele tom meio ranzinhos, até porque essa história se passa antes do começo de Um Ano Solitário, só que aí eu fui entendendo o ponto de vista dela e eu fui sendo empático com a situação dela e com a dor que ela tava sentindo e com a tristeza que ela tava sentindo nesse Natal. Até porque o Charlie faz uma coisa que também é muito justificável, só que ele é meio que injusto com a Tori em um determinado momento aqui. E aí eu acabei sentindo muito mais por ela também. Depois nós vemos o decorrer disso com o Charlie, ele encontrando o Nick na casa do Nick, os parentes do Nick também. E no final, a história ela é finalizada pelo ponto de vista do Oliver. E, sério, essa história quebrou tanto meu coração e eu tô muito feliz de não ter lido This Winter no Natal, porque isso me deixaria muito pra baixo. É uma história triste, é um Natal triste, como os próprios personagens falam, eles gostam de Natal, mas esse Natal retratado nessa novela é um Natal triste, é um Natal ruim, é um Natal apagado e com sabor amargo. A família do Charlie e da Tori tem muitos problemas, principalmente com relação à mãe deles, que de verdade, assim, se você lê os livros de Alice Osman, sabe que a mãe desses garotos tem um problema sério. Daí temos Nick sendo adorável, como sempre. Nós temos o David, que é o irmão do Nick, sendo insuportável, como sempre. Tem as questões da Tori, as questões do Charlie e o final sendo narrado pelo Oliver foi uma coisa tão... Ai, gente, sério, eu fico até com o olho cheio d'água e meio marejado, porque é muito engraçado ver essa dualidade, sabe? Porque as HQs de Heartstopper, elas têm um tom muito calmo. Apesar de trazerem tons mais obscuros com o passar do tempo, assuntos mais sérios, assuntos mais sensíveis, eles são tratados de uma forma muito mais delicada, sabe? E nas histórias em prosa de Alice Osman, é tudo muito mais cru. É tudo muito mais amargo, é tudo mais cinza, sabe? É até engraçado perceber essa dualidade. É uma história triste, é um Natal triste, mas me emocionou, de verdade, assim. E eu voltei a gostar da Tori. Ela, como irmã do Charlie, ela é uma personagem sensacional. E... Enfim, é agridoce, é uma história agridoce, sabe? E eu fico feliz, como eu disse pra vocês, que eu não li essa novela no Natal. Felizmente eu não li no Natal, porque se eu tivesse lido no Natal, eu não sei o que eu faria. Ok, final de tarde e como eu conversei com vocês, eu vou pegar para ler O Me Leve Com Você, do David Levitan com a Jennifer Niven, que é um lançamento da editora seguinte, e nós vamos conhecer e acompanhar a história desses dois irmãos, que é o Ezra e a Beatrix. A Beatrix é um ano mais velha do que o Ezra, ela está quase se formando no ensino médio, só que o que aconteceu? A Beatriz ela acabou de fugir de casa. Por que ela fugiu de casa? Porque os dois são frutos de um lar completamente desajustado e desamparado. O pai deles abandonou a família deles quando eles eram bem pequenos. A mãe teve que cuidar sozinha dos dois. Só que acabou que ela conheceu esse atual marido dela, que é o padrasto deles. E a relação que eles tinham com a mãe mudou completamente. Se tornou uma outra história, por conta da influência desse homem, desse padrasto deles. A Beatriz, cansada da negligência da mãe, cansada da perseguição do padrasto, ela decide arrumar todas as suas coisas e fugir de casa no meio da noite. E é assim que começa a história. Ela fugiu de casa e o único que tem uma pista é o Ezra, o irmão mais novo dela, que acabou ficando em casa. Em um esconderijo que ele compartilhou com a irmã, descobriu que ela deixou o endereço de um e-mail de uma conta anônima para ele se comunicar com ela. E ele vai se comunicar com ela. E a gente vai ver os dois pontos de vista, tanto da Beatriz quanto do Ezra, por essa troca de e-mails, sabe? O Ezra é esse rapaz que tá no primeiro ano do ensino médio, ele namora com um outro carinha da escola deles. Ele é um adolescente e ele vai meio que tentar lidar com todos os estilhaços que a fuga da irmã deixou na vida dele, sabe? Lidar com o ex-cunhado, que acabou ficando para trás também, com o mistério ali em volta da melhor amiga também da irmã dele, que tá meio que evitando ele, e ele não sabe por que ela tá evitando ele. Será que ela sabe alguma coisa dessa fuga da irmã? Então basicamente a gente vai ter
essas duas dualidades, né? A da Beatrix, a história dela, da fuga dela, e o Ezra que acabou ficando para trás. E é um livro bem fininho, como eu falei pra vocês. Ele é uma troca de e-mails. Eu tô gostando da história. Eu deixei o marcador cair. Enfim, eu tô gostando da história. Esse basicamente é o ponto de partida dela. Eu não sei o que vem por aí. Pode ser que tenhamos revelações. Tô muito interessado, quero ver o que vai acontecer e o que David Levitan com a Jennifer Levin aprontaram nesse livro aqui. Mas eu não sei se eu vou terminar hoje de noite, né? Eu posso terminar amanhã e amanhã eu vim aqui conversar com vocês. Mas, por enquanto, é sobre isso. Olá, aqui estamos nós nesse domingo para fazer a nossa última entrada desse vlog de hoje e porque sim, eu obviamente terminei de fazer a minha leitura de Me Leve Com Você, do David Levitan com a Jennifer Niven. Esse livro bem fininho, ele é todo narrado através de e-mails, então assim, é uma leitura muito rápida e muito fluida. Nós basicamente temos esses dois irmãos, né, que foram separados devido aos problemas familiares e à negligência familiar que eles sofrem, caso típico de uma família totalmente desestruturada e de abandono parental, né, que leva a personagem da Beatriz a fugir de casa e meio que deixar o irmão mais novo dela para trás. A gente vai acompanhando a vida desses dois em pontos distantes, né? Basicamente, a Beatriz reconstruindo a sua vida em uma outra cidade e o Ezra na sua antiga cidade. E assim, as coisas aqui elas vão de 0 a 100 muito rápido, sabe? Eu achava que seria um pouco mais calmo, por assim dizer, só que logo na página 50 por aí acontece outra coisa com o Ezra dessa vez e que vai obrigar ele a agir, a fazer outra coisa. E, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu acho que eu já expliquei bastante sobre a história na outra entrada. É uma história bem melancólica, sabe? É uma história sobre fraternidade, sobre irmandade, sabe? Sobre esse laço de sangue que esses dois irmãos possuem e o fato deles terem apenas um ao outro no mundo, que eles não podem contar com a própria mãe, eles não podem contar com o próprio pai, que eles não sabem onde é que está. E vão surgir segredos familiares nessa história, obviamente. Eu dei umas 4 estrelas, 4,5 estrelas. Eu tô dividido entre 4 estrelas e 4,5 estrelas. Dá pra perceber que o Ezra é um personagem do David Levitan e a Beatriz é uma personagem da Jennifer Niven. Fica assim mais do que claro pela construção dos personagens, pela forma como eles se expressam. Assim, o Ezra, ele é muito David Levitan, sem sombra de dúvidas. É uma leitura para você fazer de fato em uma tarde, em um final de semana, como foi que eu fiz. E sim, eu curti de verdade. Não foi um dos meus livros favoritos do David Levitan, sem sombra de dúvidas, mas foi uma história realmente que traz a sua mensagem, traz os seus personagens e é uma história muito bonita sobre irmãos. É isso que eu posso, que eu posso dizer sem entrar em muitos detalhes, sabe? É uma bonita história sobre irmãos, sobre a amizade que eles possuem e é isso. Ok, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E se gostaram, clique aqui embaixo, gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada ali por isso, além de, é claro, estar ajudando a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Enfim, vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi o Rebeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.